Mas eu vou chamar atenção aqui para você que quer ser um acupunturista 10K. Tome muito cuidado. Mesmo que o paciente apresente uma taxa alta de triglicérides, isso é um ramo, é um dos sintomas que o paciente vai apresentar. E a gente vai entender o que está acontecendo com ele por um conjunto de sintomas. Por quê? Um sintoma é manifestação de uma síndrome. A ideia é de ramo e raiz. A taxa de triglicérides é um ramo. Então, você tem que tomar cuidado, porque não é uma síndrome que vai acarretar o triglicérides, vai alterar a sua taxa. São várias síndromes. E você tem que saber com exatidão qual é a síndrome. Senão o teu tratamento pode não valer para nada. Um tratamento ineficiente, por conta de um diagnóstico incompleto, não vai te levar a 10K. Então, você precisa entender a questão do triglicérides num conjunto de manifestações que o paciente apresenta e naquele momento, tá? Esse conjunto de manifestações vai nos indicar qual que é a exata síndrome raiz do paciente. E naquele momento você vai ter uma fotografia exata de qual situação está essa síndrome naquele momento. Aí a sua intervenção vai ser correta, tanto em termos de síndrome, quanto em termos de momento dessa síndrome. Lembra que várias síndromes podem ter o triglicérides como uma de suas manifestações. Está vendo o problema? De tentar estabelecer um protocolo a partir só de uma medida, de um parâmetro ocidental. Então, para você ser um acupunturista 10K, nós precisamos identificar a síndrome correta naquele momento no conjunto de sintomas. E aí você me pergunta, como que eu vou identificar? Já que você falou que aquilo de estudar o sintoma, o triglicérides e achar um protocolo, achar um entendimento é incompleto, como é que eu vou fazer para ter uma ideia completa? Eu vou te falar de 3 perguntas básicas para isso, que vão resolver. É o início de você trazer a coisa para o nosso campo, para o campo que realmente nós vamos achar como intervir. 3 perguntas básicas. O que você sente? Quando você sente? E desde quando você sente? Gente, veja que as perguntas se referem ao presente. O tempo verbal é do presente, porque eu preciso saber naquele momento. Ah, mas você perguntou quando sente. Bom, eu tenho que saber de um histórico. Porque alguns sintomas que se manifestam em determinados horários me ajudam a pensar e entender qual a síndrome envolvida. Isso pode diferenciar uma síndrome de outra. Desde quando você sente é um acréscimo importante. Pode me esclarecer se essa síndrome atual é evolução de outra. Por exemplo, muito mais coisa, tá? Então, essas 3 perguntas começam a trazer a gente, ou o problema do paciente, a queixa, aquela queixa ocidental começa a trazer para o eixo da medicina chinesa. Tá? E traz de maneira atualizada, que eu vou, nesse momento, ou para quem gosta de Sartre, aqui e agora eu vou saber o que fazer com esse paciente, considerando a síndrome dele. Você percebe, então, que aquela coisa de estabelecer um protocolo de acordo com uma descrição ocidental não dará conta da síndrome envolvida? Eu estava pegando
um sintoma. E mais, muito menos vai dar conta desse momento atual do paciente. O que acontece com isso? Por que eu estou repetindo isso? Porque se você vê isso, você vai perceber que o resultado do tratamento fica lançado à sorte. E mais, o seu caminho rumo a fazer 10K por mês com a acupuntura fica desencaminhado. Não é legal. Vai ficar desamparado tanto o paciente quanto o terapeuta. Agora, veja bem, quando você começa a questionar o que você sente, que eu estou querendo pegar o quê? Os sintomas. Quando você sente, desde quando você sente, começa a esclarecer do que se trata o problema dele sobre a acupuntura. Por quê? Porque você começa a identificar quais síndromes podem estar envolvidas. E você precisa. Obrigado, Tiago. Tiago disse que está me ouvindo agora. Então, quando você traz para as perguntas o que você sente, quando você sente e desde quando você sente, você começa a identificar aquilo que a acupuntura começa a olhar. E a gente começa a identificar quais os sistemas estão envolvidos, quais as síndromes.